Oiê, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista. E nesse vídeo a gente vai discutir um pouquinho sobre a vida pessoal e o reconhecimento como motivação em postos de serviço. E para nos ajudar com esse assunto, a gente convidou o Renato Silveira, ele que é mestre em administração de empresas. Tudo bem, Renato? Tudo ótimo, é um grande prazer estar aqui novamente. Então, vamos lá. Quem trabalha no segmento, sabe que existem sérios problemas com relação ao trabalho em equipe e à motivação dos colaboradores. Nesse sentido, qual que é o papel do gerente para reverter equipes desmotivadas? Olha, Tamires, é um grande desafio para esses gestores entender que as suas equipes muitas vezes podem estar desmotivadas e, na grande maioria, estão desmotivadas. É uma característica do nosso segmento. Trabalhos com grandes jornadas, principalmente nos finais de semana, fazem com que muitas vezes as equipes entrem num processo de desmotivação. E aqui sim entra o desafio para aquele profissional que está disposto a trabalhar como gestor de posto. Eles têm que ficar muito atento em todos os processos de liderança. E dentro da liderança, a gente precisa encontrar quais são as formas de fazer com que a nossa equipe, que esteja, por alguma razão, desmotivada, nós conseguimos fazer com que ela troque esse mindset de desmotivadas para motivadas. E como fazer isso? Como eu falei, é um grande desafio. Então, aqui vai algumas dicas para que esse gestor tenha um caminho para tentar entender como motivar a sua equipe. O primeiro ponto que eu gosto de destacar é que muitas equipes estão desmotivadas porque falta um senso de propósito e direção. Muitas vezes aquelas equipes elas estão lá no posto, elas não têm metas, elas não têm desafios, elas não têm remuneração variável, porque não têm metas, e aí aquele ambiente, aquilo fica um caldo negativo. Então, quando a gente precisa resolver o problema da motivação, eu sempre gosto de fazer o estabelecimento de metas realistas e desafiadoras. Essas metas, muitas vezes, são relacionadas às vendas, mas não necessariamente somente as vendas. Nós podemos ter metas de redução de custos, nós podemos ter metas de melhoria da qualidade de atendimento, a gente pode ter diversas metas. Quando as equipes estão envolvidas num processo desafiador, a gente começa a reverter essa desmotivação. O segundo ponto que é muito importante na questão da motivação das equipes é o oferecimento de feedback constantes a cada um dos membros da equipe. Eu percebo, com a minha experiência, que muitos dos problemas que acontecem no ponto de desmotivação é a falta de retorno, é a falta de conversa, é a falta de diálogo com esses colaboradores. Então, é muito importante que você dê um feedback, que você reconheça aquelas pessoas que se esforçam, aquelas pessoas que trabalham duro e que fazem o máximo para atingir os objetivos da empresa. Quando você não faz esse feedback, quando você não dá esse reconhecimento, a pessoa pensa assim, eu me esforço tanto para fazer algo mais, mas ninguém nota. E aí ela entra num processo também de desmotivação. Outro ponto importante é criar esse ambiente de colaboração. É importante que essas equipes que estão agora num processo de metas, elas entendam que eles só vão atingir essas metas se elas trabalharem em equipe. Afinal de contas, no imposto, o trabalho de uma pessoa influencia a outra. Se o combustível não for descarregado no tempo certo e da maneira correta, o frentista não vai ter produto para vender. Então, um trabalho está interligado ao outro. E aí a gente precisa, então, criar esse ambiente colaborativo, em que os funcionários gostem de trabalhar em equipe e entendam a importância desse trabalho em equipe. Outro ponto, e aí, para que a gente consiga aumentar essa motivação, é oferecer recompensas. Sim, toda aquela pessoa que se destaca, que faz algo mais,
ela precisa ser recompensada, né? Então, você pode fazer uma recompensa financeira, você pode fazer uma recompensa através de um prêmio, através de uma valorização do funcionário do mês, mas a pessoa precisa entender que sempre quando ela tiver um resultado acima da média, ela vai ser recompensada. E, finalmente, a gente precisa oferecer treinamentos e capacitação, né? O funcionário ele sente-se mais engajado quando ele entende que a empresa está investindo nele. Então, se nós fizermos esse somatório de metas realistas, feedback, ambiente colaborativo, recompensas e treinamento, com certeza nós vamos conseguir retomar esse ambiente motivacional que é tão importante para os resultados das nossas unidades de negócio. Então, professor, agora responde para a gente. Existem características específicas do segmento que dificultam a relação de trabalho em um posto de combustível? Existem sim, Tamires. Trabalhar em posto de combustível não é para qualquer um. Vamos lá, eu vou citar alguns pontos que podem nos ajudar a entender qual que é essa dificuldade. A primeira delas é que a gente está trabalhando num ambiente extremamente perigoso, né? Você está manuseando combustíveis, esses combustíveis são inflamáveis, existem outros produtos químicos também e podem ser extremamente perigosos. Então, isso já é algo que aumenta um pouco o estresse desse colaborador, porque ele está constantemente num ambiente de trabalho perigoso. O segundo ponto são os horários de trabalho, né? Nós encontramos postos que trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana, o que torna difícil os funcionários trabalhar em horários regulares. Muitos deles têm que cumprir escalas de outros funcionários, têm que tirar férias, cumprir folgas, horas extras, e aí você tem horários de trabalhos extensos que dificultam também essas relações de trabalho. Outro problema também é a falta de segurança. A gente encontra muitos riscos num posto de combustível. A gente tem assaltos, a gente tem atropelamentos. Isso aumenta ainda mais também o nível de estresse desse colaborador. Outro ponto é a falta de treinamento. Os postos de combustíveis tendem a não fornecer treinamento para esses funcionários. E treinamentos tanto operacionais como de soft skills, para ele entender o que está acontecendo com a vida dele, qual é o momento que ele está passando. A falta de treinamento muitas vezes faz com que ele não tenha orientação nenhuma. E, por último, a gente tem a falta de benefícios. Alguns postos de combustíveis também não cumprem com todos aqueles benefícios. Inclusive, alguns postos chegam a descontar o salário daqueles frentistas que são assaltados à noite. Como que você vai ter um ambiente motivacional, um funcionário engajado, motivado, quando você tem um ambiente de trabalho perigoso, horários longos de trabalho, falta de segurança, falta de treinamento e com poucos benefícios? Está vendo como é desafiador? E é aí por isso que nós temos os nossos gerentes que estão fazendo os nossos cursos, porque é eles que vão fazer a diferença. Eles vão entender que esses trabalhadores podem sim estar motivados, contanto que eles cumpram e façam todos os processos de liderança e gestão que eles estão aprendendo aqui conosco, não é mesmo? Com certeza, professor. Muito obrigada mais uma vez por contribuir aqui para o nosso aprendizado e até uma próxima. Até uma próxima, foi um prazer. E vocês, conseguiram aprender um pouquinho mais? Atribuíram mais conhecimento? Eu espero que sim, tenham todos um ótimo estudo e até a próxima. Tchau, tchau!